O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão e irmã, o Evangelho de hoje nos convida a um compromisso com Deus para que nós sejamos justos, caridosos e que nós construamos a reconciliação. Jesus nos alerta, nós não podemos ser como os mestres da lei, os fariseus, que eram cumpridores de regras, mas como se estivessem executando uma obrigação, e não realizavam por amor autêntico a Deus, e muito menos pelos irmãos e irmãs. O Senhor nos chama a atenção para que nós não caiamos na hipocrisia. Por isso que Ele nos convida a ter uma fé que vá além, que não fique na superficialidade, na aparência, mas uma fé que transforme o coração, que realmente nos leve a ser verdadeiramente justos, amorosos e promotores dessa reconciliação. Reconciliação que nós queremos primeiro com Deus, para que depois nós possamos também propor para as pessoas. Então, o Senhor nos convida a olhar hoje para aquilo que nós guardamos no nosso coração. Embora, às vezes a gente fale assim, eu nunca matei ninguém. E normalmente esta é uma confissão de algumas pessoas que não fazem um bom exame de consciência. Sabemos que o matar alguém vai muito além de um ato de tirar a vida propriamente. Se mata também através das palavras duras, se mata através do desprezo, que faz o outro se sentir diminuído ou às vezes até inexistente. Se mata a tantas pessoas, seja pela raiva excessiva, seja pela frieza da indiferença. Então lembremos-nos de que para ser pessoas cheias de vida, nós precisamos também saber viver a vida conforme os ensinamentos do Senhor. Do contrário, nós vamos matar a iniciativa das pessoas, às vezes com as nossas críticas, ao invés de nós impulsionarmos essas pessoas com o nosso estímulo e acompanhamento. Talvez nós possamos matar os sonhos de muitas pessoas, roubando-lhes o entusiasmo, quando nós poderíamos
estar ao lado para que essas pessoas sejam direcionadas e possam progredir, né, em tantos sentidos, principalmente espiritualmente. E é isso que o Senhor quer, que nós cresçamos para que nós também possamos ajudar os nossos irmãos a crescer conosco numa vida em Deus. Jesus nos fala que toda a oferta que é apresentada ao Pai tem que vir junto com a reconciliação, senão não é agradável aos olhos de Deus. De maneira que o próprio Jesus diz, se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa primeiro a tua oferta ali sobre o altar, antes de apresentá-la, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois volta para então apresentar de uma forma completa aquilo que você tem para Deus. Porque nós não podemos pensar que nós estamos servindo a Deus e continuarmos com tantas rixas, com pensamentos e atitudes de julgamento que cabem, na verdade, apenas a Jesus verdadeiramente, porque Ele é o justo juiz, aquele que vai nos julgar, vai julgar vivos e mortos. E para que no nosso coração não se instale nenhum ressentimento, nenhum rancor, porque o nosso primeiro altar é o nosso coração. E aqui que deve haver a purificação, para que então depois diante do altar, do sacrifício, no culto, nós apresentemos a nossa vida e também a vida das demais pessoas. Do contrário, nosso coração vai ficar acorrentado. E assim nós estaremos presos espiritualmente. O próprio Jesus usa hoje de uma metáfora, de uma comparação, dizendo que se nós não nos reconciliarmos com nosso irmão, ou seja, se nós não pedirmos perdão, não liberarmos o perdão, não dermos passo para a reconciliação, seremos entregues ao juiz. Ou seja, nós mesmos vamos caminhar para a nossa própria condenação. Então é preciso dar um passo sim, para que a reconciliação aconteça. Obviamente que a reconciliação requer as duas partes, para que ela de fato aconteça. Mas, antes de tudo, é necessário que alguém tenha a iniciativa. Então esse alguém tem que ser sempre a parte mais consciente, ou seja, aquele que é seguidor, aquela que é seguidora de Jesus. Quem sente que as coisas não podem ficar daquele jeito, né? Quem de fato quer fazer uma limpeza no seu coração e facilita a outro para que pelo menos se chegue ao entendimento. Quantas pessoas arrastam consigo tantos sentimentos ruins? Isso também vai contaminando outras pessoas mais. Então, quantas famílias nós vemos nas quais irmãos acabam, por conta de coisas pequenas, criando grandes desentendimentos. Quantos amigos, por vezes por coisas bobas, um orgulho ferido, uma palavra que foi dita de uma maneira impensada, acabam desfazendo este elo tão bonito. Quantos de nós, até na nossa comunidade, podemos nos desencontrar em algum momento, seja pelo temperamento, seja até mesmo pelas maneiras diferentes de pensar, e possamos, quem sabe também, não é, ir por um caminho contrário àquele que é o caminho que no fundo nós almejamos, o céu. A reconciliação é uma verdade, é uma grande possibilidade para quem tem a iniciativa de buscar pedir desculpas de verdade. Ou para quem, diante de alguém que lhe pede desculpas, libera esse perdão. Então não vamos pensar apenas na reação do outro, na resposta que o outro dará, e nem mesmo se o outro merece ou não. Nós queremos ser pessoas livres.
não queremos nos deixar prender por nada. Portanto, aproveitemos o momento presente. Estamos vivendo o ano da graça. Não sabemos se nós vamos viver no próximo jubileu daqui 25 anos. Nem sabemos se nós vamos viver daqui a alguns minutos ou algumas horas. Sendo assim, o amanhã que a gente pode sonhar, no qual a gente acha que a gente pode ser diferente, talvez seja tarde demais. O que nós temos é este presente que Deus nos deu, o tempo de agora. Vamos, amados irmãos, então, perdoar, pedir perdão e não deixar para depois, para que a graça de Deus, que é sempre abundante, visite os nossos corações e possa também tocar nos corações das pessoas que ainda estão a caminho conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.